E aí, pessoal? Vamos para mais um vídeo do especialista em política internacional, André Last, no podcast Inteligência Limitada. Ele fala das relações entre os países do Oriente Médio e também ele fala do aviso que Israel dá para o Irã em resposta ao ataque em mísseis que o Irã fez contra Israel. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá ver o vídeo? Do governo russo pela ideologia iraniana, mas existem interesses envolvidos. Os russos continuam tendo relações com Israel, continua tendo uma relação entre o Putin e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Existe coordenação na Síria com as forças russas que estão na Síria. Continua tendo essa coordenação. A China não tem uma tradição de mandar tropas e armas e pessoas para proteger outros países. A China tem o interesse de proteger o seu mainland, mas só, né? Então, é claro que existe uma queda de braço comercial, econômica gigantesca entre a China e os Estados Unidos, e o que é de interesse americano não é de interesse chinês, e aí dá a impressão, muitas vezes, de que a China está tomando ações anti-Israel, ou a Rússia está tomando anti-Israel. Eu não vejo dessa forma, eu vejo a Rússia e a China tendo relações com Israel estáveis, não estamos falando de uma relação de amizade, de amor, como os Estados Unidos têm, porque tem questões culturais e religiosas envolvidas, existem muitos judeus vivendo nos Estados Unidos, existe toda uma relação com valores de democracia, liberdade que Israel representa, e isso é importante para os americanos. A China e a Rússia só enxergam interesses, elas não enxergam esses valores. Tanto que a China e a Rússia têm relações com países que são completamente antagônicos uns dos outros. A Venezuela tem relações com a Rússia e o Irã tem relações com a Rússia. E a Venezuela não é um país que tem uma visão religiosa que nem o regime da Venezuela não é um país que tem uma visão religiosa que nem o Irã tem. São relações de interesse. Em relação à primeira parte da pergunta, Kratos. A presença de aliados do Irã. A presença de aliados, sim. Então, assim, o Irã é uma potência regional. A Turquia, ela é uma potência regional, porém a Turquia é parte da OTAN, então a Turquia tem uma limitação gigantesca do que ela pode e não pode fazer. A Turquia é muita retórica, gostaria muito o Erdogan de ser o líder do mundo islâmico, mas ele não é, né? Então ele é muito dúbio. Pouco antes do 7 de outubro, ele recebeu o presente de Israel na Turquia, com tapete vermelho, porque ele queria que o gasoduto e o oleoduto que sairia da Arábia Saudita, dos Emirados, passasse pelo solo saudita, entrasse em Israel e entrasse na Turquia para receber os louros dessa economia, a fim de trazer gás para a Europa e fazer com que a Rússia não dependesse só da Rússia o gás que entra na Europa. E obviamente que Israel estava decidindo entre Turquia e Grécia. E obviamente que a Turquia estava fazendo o possível para que isso fosse em solo turco, né? Ainda mais lembrando as diferenças entre turcos e gregos. Mas é tudo retórica. A Turquia não tem ela não tem uma envergadura como o Irã tem. Já o Irã é o que realmente sustenta esses grupos. E é um fabricante de armas, e é um poder econômico na região, é um país de quase 100 milhões de habitantes, é uma potência em mísseis balísticos e tudo mais. Depois o Júlio pode trazer um pouco mais dados aí sobre os mísseis e a capacidade operacional deles e tudo mais, de armar e rearmar os lançadores e tudo mais. Mas assim, o Irã é importante. Só que o Irã está muito exposto ao poder de fogo de Israel, que Israel decide não usar. Vou lembrar aqui, né? Israel foi atacado pelo Irã, não caiu quase praticamente nenhum míssil ou drone em Israel por causa da coalizão que foi montada. Algumas semanas depois, Israel fez um ataque com um F-35, um míssil que destruiu o radar da defesa aérea da base nuclear de Natanz. Se você destrói o radar da defesa antiaérea da base nuclear de Natanz, a base nuclear está totalmente sem proteção, porque você destruiu o radar. Se você destrói o radar não consegue ver o que está no céu, aí não consegue disparar nada, a base está exposta. Então foi um míssil que destruiu uma bateria
de radar do sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Isso significa Israel falando para o Irã: a gente consegue deixar vocês completamente expostos, sem defesa, e se a gente quiser destruir o programa nuclear e destruir locais nervosos e importantes, estratégicos do regime, a gente vai destruir. Isso que você A falou é gente importante. escolhe não destruir. André, e também o Júlio depois pode falar isso, o programa nuclear do Irã tá do jeito que sempre foi ou avançou? Não, tá lá, 90%, dizem 83%, 85% de enriquecimento. Enriquecimento? É quase o suficiente, né? É quase. Mas é que depois que você tiver o suficiente material, yellow cake, que fala, né, para fazer uma bomba, você precisa construir e fazer a bomba. E aí? O Aí é o artefato. modelo de engenharia deles. Aí é uma... Mas isso é um... Não é construir um Mas prédio. mudaria a guerra. Não, mas é que tá. No momento que eles tomam a decisão de construir a bomba, o artefato. Você pode ter yellow cake e não ter a bomba. Mas você tem que construir a bomba. Para construir a bomba, você precisa juntar uma engenharia gigantesca. E aí você tem que miniaturizar a bomba para poder caber no míssil. Que eles não têm bombardeiro Eles estratégico. têm míssil. É só Eles míssil. não têm míssil. Entendi. Além de você construir a bomba, a primeira bomba deles provavelmente vai ter o mesmo tamanho que as antigas bombas norte-americanas, né? Coisa parecida. Não vai ser suficientemente miniaturizada para caber na ogiva de míssil. Mas é que fazer a bomba demora 1 ano e meio, 2 anos, não é? Você precisa fazer Sim. teste, entendeu? Então, e aí... Isso chamaria atenção, por exemplo. Ó, sabe? e aí não, e aí essa janela do ataque Ah, entendi. ao programa nuclear. Essa é a janela. O que do que ataque. Israel atacou lá no passado, destruindo... Em Osirak, no Iraque, Iraque. 81, Isso, destruiu O reator. O reator. Que, Reator que iraquiano. fazia o enriquecimento. queria fazer essa bomba. Não, que fazia o enriquecimento do urânio. Tá, antes. É Então, porque você a etapa precisa, antes. você precisa Aqui não. enriquecer o urânio com um tipo específico de reator, né? Que não é exatamente o reator para produção de energia. Você transforma o urânio em plutônio. Esse plutônio é que você vai usar como ogiva do seu dispositivo. E destruiu na Síria em 2007, que era um reator de plutônio. É isso que eu tava me referindo. Sim, mas aquilo lá era Heavy Water Reactor, que Sim. é plutônio, é 90%, não tem outra explicação, não é energia. Então o Irã tá nessa fase agora de... O Irã já está. É que o programa nuclear iraniano é muito mais extenso. O Irã é um país muito maior, é muito mais longe de Israel. Então, existem muitas ações que Israel fez junto com outros atores regionais para sabotar o programa. E muitas dessas sabotagens atrasou o programa nuclear iraniano. Atrasou. Eu duvido muito que o mundo vai deixar o Irã ter uma bomba. Eu também. Mas ele tendo uma bomba muda tudo. Aí você tem um problema, porque não é que eles vão jogar uma bomba. Porque, de novo, como o Júlio falou, vocês iriam ter. Depois que você ter a bomba, você precisa conseguir jogar ela. Como você vai jogar ela? Míssil não dá. Não, eles podem miniaturizar e aí conseguem atirar com míssil. Mas aí o míssil pode ser interceptado. Um antimíssil, como aconteceu agora. 2. Aí você pode jogar de avião, que nem os Estados Unidos fez. Sim. Eles não têm um avião que voa para Israel com autonomia. Ou submarino, que de novo é facilmente detectável. E aí eles vão receber uma bomba nuclear de volta, que eles jogarem. E provavelmente eles não vão conseguir se defender da mesma forma que Israel consegue se defender. O estrago seria maior. Então é um suicídio jogar uma bomba nuclear em Israel. Não tem muita validade. Não tem muita validade tática para um conflito com Israel, uma bomba atômica. A bomba atômica serve como elemento de dissuasão, né? Ou como guarda-chuva nuclear para os grupos. Porque se eles dão um guarda-chuva nuclear, atacar o Irã é mais complicado. Tá. Porque você está atacando uma potência nuclear. Se bem que esse argumento não vale, porque Israel, ao que todos dizem, é uma potência nuclear e foi tá sendo atacado atacado. 500 vezes. Exatamente. Porque as pessoas sabem que Israel não vai usar a bomba nuclear ou coisa do tipo. Entendi. Fala, Kratos. Tem uma pergunta do Jorge aqui que ele fala assim: como que as capacidades militares do Hezbollah evoluíram nos últimos anos e como isso influenciou a forma que Israel lida com o grupo atualmente? Eles têm produzido... a quantidade de estoque de mísseis é muito maior do que em 2006. Se era de 30, 40 mil, agora é de 160. Eles têm 10% disso é míssil de precisão. Tô falando, conseguem mirar realmente em algum lugar. Míssil, o restante é foguete, você quer dizer assim. Exato. Que o foguete não tem direcionamento. direcionamento. Lança e reza pra cair. Então no eles lugar têm que você aí 15 mil mísseis de precisão, míssil de cruzeiro e tal. Eles conseguiriam atingir
centros nervosos e locais importantes com esses mísseis. Eles têm capacidade de atingir qualquer lugar em Israel. Antigamente não tinha. Eles têm mísseis que podem atingir 500, 700 quilômetros de distância. Eles têm uma capacidade operacional de atirar 1.000 a 1.500, até mesmo 2.000 foguetes por dia, mísseis e foguetes por dia. Eles têm uma capacidade de esconder mais do que eles tinham antigamente, com toda essa rede de túneis que eles inclusive mostraram, que tem caminhão e tem uma série de elementos e hardware interno que eles não tinham antes. E aí o que acontece? Israel obviamente não ficou para trás, né? Israel também tem uma capacidade militar muito maior do que em 2006. Israel tem uma capacidade de inteligência muito maior que em 2006, tem uma tecnologia muito superior do que tinha em 2006, e isso colocou Israel numa posição de vantagem. Ainda mesmo que o Hezbollah seja o grupo terrorista mais bem armado do planeta, o exército de Israel tem uma capacidade militar que poucos conhecem. Aliás, acho que ninguém conhece. Mas o que dizem especialistas é que a força militar de Israel é maior do que qualquer país entre a Indonésia e a Espanha, incluindo Índia, Paquistão, todos os países árabes e todos os países da Europa. Israel tem um poder bélico no seu auge maior do que o da França ou da Inglaterra. Porque não é apenas o hardware, é a experiência, é a quantidade de informação, é a quantidade de poder de fogo, é a quantidade de aviões e de caças e de treinamento e de exercício e por aí vai. Isso não é para contar bomba atômica, porque não adianta, não muda nada, você tem 200, 300 ou 500 bombas atômicas. E aí, eu digo mais, eu digo que a questão mais importante é a capacidade que Israel tem de levar a destruição ao Hezbollah é muito grande e muito maior do que em 2006. O que Israel faria, e a gente está na marcha 3. Marcha 3, Israel já causou danos maiores ao Hezbollah do que na guerra de 2006. Imagina na marcha 5. E em 2006 foi marcha 5. E aí, o que vocês acham? Israel estava certo em atacar o Irã, mesmo não sofrendo perdas consideráveis? Ou Israel tem que atacar com todas as suas forças para deixar o Irã com medo de atacar de novo? E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu!